começar o No Meio do Job! Fala pessoal, estamos começando aqui mais um No Meio do Job! Mais um episódio 4 Isso aí. do ano 2026. Não contamos as temporadas. É isso que a gente chegou a essa conclusão. Sei lá se é esse número aí. Depois você Muito confiável. coloca na legenda, você confere certinho. Vamos colocar na legenda. Leandro. Ibope, é isso aí. Bom, gente, hoje vamos falar um pouquinho, novamente aqui direto do SampaCast, né? Saímos, voltamos, estamos aqui em Pinheiros hoje. A de Sampa. E hoje vamos falar em como transformar uma urgência em uma agência full service, né? E também, né, mostrar um pouquinho das diferenças, né, de o que é uma agência urgência, né, e uma agência às vezes muito especializada ali, com poucos colaboradores, quase sem time, para você ter uma agência, para ser uma agência full service, né? Quais são esses diferenciais? Aqui agora e com prova social, hein? Com E prova com né pra caramba, né, cara? Né? Cara, eu tava reparando... Desculpa pro editor. Não, ia ter que cortar o vídeo inteiro. Eu tava reparando isso ontem. Cara, como a gente fala né e é. Não, você... Não, mas vocês também falam... Toda hora Isso aí. Esses vícios de... Vamos tentar sem um Vamos ver se você Sem consegue a agora afirmação expressar final. um comentário sem um. Começar com Pois é. Olha lá. Já A mandou onomatopeia do pensamento. Exato. Tô processando a ideia. O problema é Sim. colocar né toda hora, né, velho? Pois é. Ou O microfone tinha que ter um filtro, né? Olha lá, vai né? tomar um choque a hora que meter um ou né. Isso. No meio do né. Mas vamos lá, prova viva aqui, prova social. Cara, pô. como que a gente foi de uma urgência das... Uma nojência. Uma nojência. Negência. Como nós fomos numa doisgência para uma agência hoje com diversos colaboradores e 14 anos de mercado. Já faz tempo, hein? Estamos ficando velho, os cabelos brancos, Meu irmão. poucos cabelos brancos aí do meu Eu sócio. vejo sua careca Onde daqui tem cabelo? sem você tá com cabelo raspado. É. É horrível. Raspa esse negócio. Não, meu cabelo tá Põe a peruca. crescendo, tá forte. Uhum. Põe a peruca. E aí, como que a gente fez esse caminho, né? Eu que pergunto. Eu cheguei e já tava ali no meio do caminho ali. Já tinha pelo menos escritório, né, cara? Tinha porque a gente deu uma força No começo. no começo ali, dividimos escritório, né? Eu era de outra empresa, mas conta como foi ali no apartamento, começou no apartamento, né? Aquela coisa da garagem, a startup, o sonho. O carro roubado. Nossa, zero. Tem história. Tadinho. Olha, é muito legal, né? Tudo começou com aquela música do Titãs, né? Necessidade, vontade, necessidade, desejo. Eu era a necessidade, ele era a vontade e o desejo. Eu nunca tinha trabalhado em agência, ele já tinha uma vida em agências. E eu precisava trabalhar, né, galera? Tava desempregado, precisava arrumar formas de ficar em São Paulo, eu sou do interior. E a gente começou, né? Obviamente, começamos pelo digital, porque 2012 era o que a gente tinha de novidade, todo mundo querendo entrar de maneira, né, mais profissional, as empresas. E a gente, naturalmente, começou assim. O mercado de franquias foi um mercado que nos recebeu muito bem, a gente já tinha algumas portas por networking e tal. E para começar a fazer o offline, learning cases. A gente foi aprendendo. A gente fez uma... Mas volta lá, a ideia já começa como Hero, nós vamos montar uma agência, como é que foi isso? A ideia já começa de posicionamento. A gente acabou de sair de uma pós-graduação e queria colocar o planejamento para funcionar
numa agência pequena, que normalmente não se tem planejamento sendo cobrado do cliente. O planejamento ele é como parte integrante do processo de entrega, de organização. E esse era um ponto que o cliente questionava. Mas você vai me cobrar planejamento? Isso aí não é para você ter uma forma de controle das suas entregas? Eu dizia, não, eu sou especializado em planejamento. Você quer um produto, se você quiser comprar o planejamento, pode levar e executa. Então, a ideia de fazer uma coisa dentro de um planejamento era o principal ponto da agência. A gente não quer só executar, a gente quer chegar para discutir a estratégia. Esse era o primeiro ponto. Mas aí, o planejamento, ele transbordava o online. E aí a gente ficava, putz, mas e agora? Então, obviamente, a gente primeiro teve que começar a executar muita coisa offline, aprender para aí conseguir ter sucesso no negócio. Ninguém começa executando e tendo sucesso, né? Então, putz, aí uma hora a gente pode só falar de historietas desses 14 anos, acho que vale. Mas tem uma história aí de uma Kombi que esse aqui foi dirigindo, que a gente foi pro interior para levar uma árvore em Nossa, papelão, que Chegamos essa atrasado. árvore era... Aprendeu a dirigir Kombi aonde? chegamos- Nossa, cara, desse tamanho, parecia que o cara tava, sei Não, lá. Aí chegamos lá, cara. Não, mas correndo, depois a gente... esbaforido. suado. Parecia uma sauna. É ridículo. Essa história é ridícula. Isso, só pra entender aí, quem que tava na operação? Era você, o Leandro? Eu, o Leandro e o Ives. O Já Ives estava. era um primo, né, da minha esposa, e que ele fazia tudo. Ele fazia atendimento, ele fazia financeiro, ele criava, né? Sim. Me ajudava na criação. Na época eu estava na criação, o Leandro estava no comercial, administrativo e mais um que ele monte pregava, de coisa. né? Na hora quando ele usava um terno preto horrível, um sapato desgastado, chegava suando, a mão molhada, o cara falava assim, oi, tudo bom? Escondia a mão pra cumprimentar ele. O pastor da publicidade. Vim Doutor do doutrinar. marketing e o pastor da Pastor do publicidade. marketing, exato. Exatamente, cara. Pastor e doutor. Então, cara, Nós estamos falando de 2012. a gente tá falando de 2013 já. É. E aí, numa convenção de uma rede de franquias, a gente fez a primeira ação de ativação de marca. E ali a gente começou a ver a questão do brand experience. Cara, a ação em si foi muito legal. Era uma árvore que os franqueados colocavam folhas e eram contribuições. Desejos, né? Os desejos. Exato, ideias de crescimento para a rede, o que ela poderia fazer de diferente. A ação foi muito legal. Foi. Conceitualmente, mas a execução deixou a desejar. A partir daquele momento, a gente passou a entender como fazer as coisas parecidas. Então, assim, naturalmente, você vai fazer coisas pela primeira vez. E isso você vai fazer o resto da vida. Porque o nosso mercado é muito dinâmico. Cada hora surge uma coisa. Por exemplo, parece que tem uma notícia de ontem falando que agora o ChatGPT vai ter uma plataforma de ads. Não corrija se eu estiver errado. Fiquei sabendo. Então, assim, agora nós precisamos aprender a fazer isso. Um tempo atrás, a gente aprendeu a fazer streaming ads, né? Então, assim, fazer as coisas pela primeira vez não tem problema nenhum. Agora, você consegue desenvolver um método para fazer coisas pela primeira vez. E a partir do momento que você fez isso, você entende qual é o processo e você passa a executar daquela forma toda vez que tem alguma demanda parecida. Ter o conhecimento conceitual de tudo, né? E estabelecer processos, né? Cara, isso é uma coisa assim que muitas agências perdem inúmeras oportunidades porque não trabalha com mídia, trabalha com Google e Meta. E, cara, às vezes a programática que tem toda a parte de streaming ads, a agência não trabalha. Trabalha com a programática ali do Google, né? Do display do Google. Mas não trabalha com uma empresa de programática sequer. Ó, deixa eu fazer uma Cara, pergunta. TV também. TV a gente sabe que são valores expressivos. E às vezes a agência tem lá dentro de casa uma marca que já investe consideravelmente em Meta e Google, na casa dos 6 dígitos de 1.000, né? 100 mil, 200 mil. Sei lá. Olha o motorista da Kombi aí. E aí, cara... Conclui. elas teriam capacidade de fazer comunicação na Globo, no SBT,
ir para mídia de massa, né? Se for o caso, se for a melhor estratégia. E às vezes a agência perde essas oportunidades porque não oferece. E aí a empresa vai lá, quer fazer uma campanha de TV, porque surgiu isso lá, foi ventilado pela diretoria e tal. Aí ela perde essa oportunidade. E muitas vezes ela abre, às vezes, até um concorrente, porque como ela não faz, aí a empresa pode pegar uma agência que faz esse tipo de mídia, né? E que faz também o Google e o Meta, né? Então ela abre, às vezes, a concorrência para uma outra agência e, cara, tá dentro já de uma coisa que ela já faz, que é mídia, né? Só que ela só faz ali a mídia nichada, né? O Google e o Meta, o TikTok, a performance, né? E aí perde, por exemplo, o streaming ads, que, cara, é uma mídia que pode estar num Só plano muda de o canal, né? performance, ali para topo de funil, e que, cara, tem investimentos interessantes, né? Ajuda bastante o anunciante a ser um pioneiro. O cara não O, conclui, o né? homem que fala. Eu vou fazer uma pergunta pra ele. Em que momento... Vamos voltar à pauta aqui. Em que momento a Hero deixou de ser uma urgência para se tornar uma agência full service, né? Como que foi essa virada aí? Onde que teve o gap? Para quem se Cara, identifica eu aí com acho que emergência. a mudança foi quando a gente entendeu, né, que a parte comercial é uma área dentro da agência que tem que funcionar como qualquer outra área, né? E também fazer marketing e comunicação para você mesmo. Você não pode ter uma agência que você tem, que você fala, né, que o marketing é um braço do comercial e você não tem nem marketing nem comercial, né? Então, o que diferencia, na minha visão, o que é a mudança, né, de uma urgência para uma agência, foi quando a gente começou a trabalhar o nosso método para nós mesmos e começamos a desenvolver a nossa área comercial. Eu acho que a gente tem visões diferentes. A Hero, ela já nasceu full service conceitualmente, por conta do planejamento. Você vai concordar comigo. Sim, A nossa ideia era entregar sim, uma agência, qualidade de uma agência grande para um mercado PME. isso. E esse era um obstáculo de entendimento. Ah, mas você faz o quê? Então, assim, era muito difícil. Mas o conceito era: eu quero ser uma agência full service. Eu quero entregar tudo. Só que uma agência só existe quando existe cliente. A gente estava dizendo isso. Ah, eu quero ser full service. Se você não tiver clientes que compram a estratégia 360, você ainda não é. Então, a gente passou a ser full service quando a gente passou a entregar ações que iam além das redes sociais. Então, quando eu falei da Kombi, eu brinquei dessa ação de ativação, a gente já começou a mostrar outras coisas. E isso foi muito no começo. Foi o primeiro cliente nosso de expressão, né? Foi. E nem era um grande cliente, mas era um cliente que tinha uma estrutura, era uma franqueadora e tudo mais, e que ela entendia isso. Não, aqui a Hero eu posso comprar várias coisas. Então, esse posicionamento sempre existiu. Ele passou a ser praticado a partir do momento que a gente conseguiu vender, e aí concordo com você, ações que transbordavam o escopo do dia a dia. Isso aconteceu muito no começo. Estou falando aí de 2013, a gente já começou a fazer isso. Com sucesso? Não. A gente começou a fazer de uma maneira a aprender tudo aquilo. E essa jornada a gente foi aprendendo e foi entregando melhor. Outro ponto para responder essa tua pergunta é equipe, né? Então a gente estava falando aqui, o nosso âncora, né? E tem uma frase do Pequeno Príncipe que diz assim: se você quer construir um navio, primeiro faça com que a tripulação se apaixone pelo mar, né? Então, para você ser uma agência full service, naturalmente você vai ter uma equipe maior. E isso é uma escolha, tá? Eu estou na presidência de uma associação, a Abrad, e lá a gente tem uma discussão muito grande em relação a isso. Tem gente que vira e diz assim: cara, eu não quero ser full service. Isso requer um time muito grande. E eu digo, é verdade, não tem como fazer full service com um time pequeno. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Caetanizando aqui. Então, assim,
é uma escolha. Mas tá tudo bem. Estando alinhado diante das expectativas que a direção da agência tem, beleza, esse é o caminhar. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é um pouquinho disso aí. Mas eu acho que, cara, dentro do que você falou, é isso, é conseguir vender. E aí a gente conseguiu vender estruturando o time comercial, né? O time também de entrega, né? Você precisa ter gente para cada uma desses pilares aí. Eu que acho você que tem na aí, camiseta. cara, vale o quê? Dá uma dica, então, para quem tem uma urgência hoje, para quem tá sonhando, né? O cara que, pô, às vezes acabou de sair da faculdade, tá com esse sonho de abrir uma agência, de empreender. Ah, cara, eu já vi isso, alguns gurus falarem isso, né? E eu concordo. Que é você ter, né, um foco, né, em vender mesmo o seu serviço, né? Porque a agência, né, em via de regra, o dono de agência, isso aconteceu um pouco com a gente no começo. Ele faz o marketing e a publicidade e a comunicação de todo mundo. E não faz a dele própria, né? Então, você pega aí muitas urgências e tal, que não tem site, que não faz as próprias redes sociais, que as redes sociais estão paradas, largadas. É o famoso que não tem área comercial, que não fica alguém responsável por Fala, vender. casa de ferreiro, espeto de pau. E a gente tem muito isso, cara, assim, em agências que a gente conhece, né, de amigos que, cara, não tem ninguém na área de vendas. Sim. Nós somos em 2 sócios aqui, um sócio só cuida da área de vendas, por exemplo. Enquanto, vou te falar que andei pensando que eu preciso... Não dá, né? Isso é um ponto muito importante e estratégico. A empresa só amadurece quando os donos não estão mais. Ah, sim, E isso eu ouvi claro. ontem do Ren, cliente nosso, israelense. Eu tenho uma admiração pelos israelenses, cara. São pessoas assim que têm as que eu conheço, né? Mas enfim, sem sair do tema. Mas o que eu quero dizer é que a área de vendas, a área comercial é o coração da agência. Se você não tiver vendendo novos negócios, né, trazendo novos negócios para dentro, cara, todo cliente ele tem um ciclo de vida dentro da tua agência. Mas olha, eu te diria um ponto antes. Eu acho que a venda, ela já está numa coisa mais fundo ali do negócio. Respondendo a tua pergunta, primeira coisa, pensamento estratégico. A gente sempre teve essa ideia de ter uma agência full service e pensar estrategicamente e transbordar o marketing. Se o nosso compromisso não é com vendas, então a gente tem que pensar como é que a gente vai vender. Não dá para pensar só como que eu vou comunicar. Então, o pensamento 360, se comprometer com toda a estratégia, sempre foi um pensamento da gente. Então, ponto 1, pensamento estratégico. Ponto 2, arriscar. O Leandro ainda é mais seguro. Eu sou, cara, do risco. All in. All in. Então, assim, nunca tive medo de correr risco. Então, às vezes eu chegava para ele e falava assim, cara, cliente pediu isso aqui, nós vamos entregar. Putz, sério, velho? Mas nós nunca fizemos esse negócio. Como é que nós vamos fazer isso aí? Ah, cara, nós vamos fazer assim, assado. Então, beleza, eu vou correr aqui para conseguir fazer da melhor maneira possível. Mas o risco, ele existe. Então, se você pode chegar e dizer assim, você faz isso? Não. Por que você não faz? Porque eu nunca fiz. Agora, o cliente pode chegar e falar assim, você faz isso aqui? Faço. Você já fez? Não, mas eu tenho parceiros para fazer e eu já tenho uma ideia de como executar esse negócio. Vamos fazer? Então, o risco, ele é eminente de quem quer ter uma agência full service. Você tem que estar disposto e conseguir ter um risco medido, né? Para você conseguir entregar... E cara, eu acho que assim, dentro dos anos que a gente já opera... Do seu, né? Dentro da forma dos anos, né, da experiência que a gente tem nessa forma de operar,
a gente desenvolveu uma forma de executar onde a gente, né, mitiga qualquer tipo de risco de operação que a gente vai fazer pela primeira vez, né? Mas é inerente, o risco existe E você a sabe gente se que coloca uma à coisa prova que é disso. legal também, que eu acho que a gente faz muito na Hero, e é um dos maiores custos da Hero, a gente faz as coisas pela primeira vez para a Hero, né? A Hero também é um grande lab de soluções, de produtos para a gente oferecer no Oferece no mercado. mercado, isso mesmo. Estamos testando agora um BDR, né? Com IA, super legal. Que, cara, daqui a pouquinho já estamos na rua aí oferecendo, porque tá começando a tracionar, dar resultados pra gente Sim. aqui no nosso comercial. Isso vai virar uma solução de prateleira ali da Hero, que é muito legal, né? Um agente que prospecta, né? Para o mercado B2B, ele vai, prospecta por telefone, por WhatsApp, por e-mail, né? E você só Uhum. precisa dar o direcionamento, ó, faz isso aqui. Agora, deixa eu tentar sintetizar então aqui o que a gente conversou. Muito para quem está nessa busca, né, de mudar o nível, né? Quem está começando ou quem quer começar, né? A importância de vender, né? Eu que sou da área criativa, né? A gente fala muito sobre vendas como um todo, mas a área comercial que tem esse foco, tem esse compromisso, né? Ela precisa estar muito bem estruturada, né? Precisa vender sempre. E aí, depois que você vendeu, que aí você vai atrás de solucionar, porque você não vai ficar sempre solucionando problemas e para depois vender, né? Então, fortalecer a área comercial, né? Ter a quem planeja, né? Quem vai traçar as estratégias e ter quem execute, né? Não nessa ordem, mas... E seguir sua própria metodologia, né, cara? Então, por exemplo, se você vende serviço, serviço, por exemplo, empresarial, né? Como a Hero vende, um planejamento de comunicação com execução desse planejamento. A gente vive isso, né? A gente executa para nós esse planejamento, a gente executa essa comunicação, né? Quando a gente foi fazer lá o cálculo de horas que a Hero investe em comunicação, cara, a Hero é o maior cliente da Hero hoje. Uhum. Né? Não tem cliente que gaste mais horas em Sim. marketing e comunicação que o cliente Hero. Isso em algum momento foi uma discussão nossa. Exato. De eu Investimos defender tanto que a gente nisso. precisa fazer, e ele, mas peraí, isso em resultados financeiros afeta o negócio. Exato. Beleza, mas é isso. Se a gente não fizer pra gente e isso não aparecer pro cliente, ele não vai comprar. Então, essa solução que ele tá falando de um BDR via IA, a gente recebe resposta falando, pô, legal essa abordagem, hein? Isso, em algum momento, pode virar um produto. A gente ainda tá amadurecendo. Exato. Assim aconteceu com a Manual com IA, né? A gente desenvolveu para um cliente, isso virou um produto legal pra caramba, e agora a gente tem uma empresa, não é nem só um produto, ela é um negócio independente. Uhum. Então, sem dúvida, eu acho que esses 3 pontos eles são muito importantes. Visão estratégica, comercial, né? Ter isso pulsante, vender sempre e conseguir fazer com que você desenvolva o básico para você, é básico. Agora, você tem que fazer mais. Você quer inovar, você quer criar produto, principalmente cria pra você. num mercado como o nosso, que é Eu acho super que, concorrido e cria pra você. competitivo. eu acho né? que você transforma o isso num grande produto. problema da urgência, na verdade, cara, que o que torna ela uma urgência é aquela única pessoa que faz tudo. Mas é que como ela começa, né, É cara? por A isso que eu gosto urgência- de Mas sócio. é isso que... É isso. É por isso que eu É o gosto que de você sócio. falou do fazer as pessoas se apaixonarem pelo mar para construir o navio. Exato. Porque, a gente contando a nossa história aqui, né? Eu era diretor de criação, ele era comercial financeiro. A gente troca de posição. Você tinha outro negócio, a gente traz você para criação. Aí a gente começa a trazer outras pessoas que nos ajudaram muito no atendimento, no planejamento, mídia. Então você começa a ter uma estrutura mínima.
Então, obviamente, a urgência tem que passar a ser nós, agência. E, gente, assim, isso é uma opinião minha, tá? Tem gente que se dá muito bem trabalhando sozinho e ser dono sozinho. Eu não consigo e não indico. É difícil escalar, né, cara? Eu gosto Não, mas muito da cara, questão da pensar. Eu acho sociedade. que Acho que tá todo mundo na mesma e você consegue fazer com que duas cabeças pensem sobre o negócio muito melhor do que dividir é multiplicar, né? Então quem divide multiplica, né? Quem não faz nada não consegue fazer equação nenhuma. Não, total. Mas e aquele negócio de, pô, às vezes, nesse caso, fazer tudo, né? Você vai acabar não fazendo nada direito, porque você faz tudo sozinho, né? É isso, aí meus sim amigos. a frase do quem faz tudo não faz nada faz sentido. Porque, pô, que é do outro episódio. Que é do outro episódio. Você não assistiu? Não, mas cara, urgência, a pessoa normalmente começa com um cliente. Aí, esse cliente, aí ela consegue falar com um amigo, fala com outro, aí consegue um outro cliente, com outro cliente. Aí ela começa a se entubar e aí ela perde aquele maior cliente e se vê desesperada. Então, cara, é meio cíclico, né? Então, realmente, assim, eu acho que para a gente fechar, estruture a sua agência como um negócio de verdade, né? E não como você sendo um atendente, né? Um freela, né? Um empregado da empresa. Se veja como uma empresa de fato, né? É isso, meus amigos. Muito obrigado por mais esse episódio. Foi fantástico estar nessa mesa com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, você já sabe, né, que eu vou te pedir. Normalmente quem chega até aqui, eu acho que já apertou o sininho do YouTube, né? Para toda vez que tiver um novo episódio, você receber em primeira mão a notificação. Também siga o nosso canal. Estamos perseguindo os 500 seguidores. Meus amigos e minhas amigas, ajude a gente a chegar lá. Ó, estamos com quase 470 seguidores. Então, tá pertinho, 30 nós chegamos lá. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um No Meio do Job!